E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. Eu sei que hoje o vídeo está num preset diferenciado, porque estamos testando algumas coisas aqui na produtora, como por exemplo o fundo Chroma Key, e eu estou gravando o áudio aqui no H4n Pro, o gravador Zoom que a gente utiliza, usando o modo de monitoramento para ouvir exatamente o que está sendo captado como um teste. E hoje nós vamos falar de uma grande animação, um longa de animação japonês, muito interessante, que eu recomendo muito a todos, que chama Kimi no Na wa, ou Your Name, do grande diretor Makoto Shinkai. Makoto Shinkai é um diretor muito famoso, ele chega ao nível assim de um Hayao Miyazaki dos estúdios Ghibli. As animações dele são extremamente sensíveis e mostram muito o lado humano do relacionamento entre as pessoas, além de criar uma atmosfera muito boa e um roteiro muito bem elaborado. E não é diferente com Your Name, que é uma história muito forte, que tem twists, tem um plot twist muito bom no começo do filme, que nós vamos falar um pouco agora sem spoilers. Kimi no Na wa, ou Your Name, é um longa de animação oriental sensacional. Ele é muito bonito, a história é cativante, o gráfico é muito bom, ele é excelente. Ele conta a história dos dois protagonistas, que é a Mitsuha, que é do interior do Japão, e o Taki, que é de Tóquio. Por meio de um evento que ocorre, de um cometa que passa, acontece uma transformação. Eles começam a, aleatoriamente, entre 2 a 3 vezes por semana, mudar de corpos. Que é uma coisa bem engraçada, assim, uma coisa interessante de ver em tela, né, no tempo de tela, essa confusão. No começo parece aquele filme, meio que uma comédia romântica, em que um acorda no corpo do outro, enfim. Mas isso é explorado de uma forma super inteligente, e isso muda muito a partir do segundo ato. Muda totalmente o filme, muda o nível, ele fica mais pesado, mais sério, muda a linguagem, muda a narrativa. Então, ocasionalmente, um acorda no corpo do outro, porém eles imaginam que tudo isso é um sonho, até que eles acordam e percebem assim: nossa, parece que eu tive um sonho estranho, como se eu tivesse vivido a vida de outra pessoa. Porém, coisas concretas desse sonho começam a acontecer na vida. Obviamente, eles realmente mudaram de corpo, eles mudaram de personalidade. Quando o menino está no corpo da menina, ela parece mais agressiva, mais audaciosa e tudo mais. Quando a menina está no corpo dele, ele parece mais sensível, mais sentimental. Então é interessante usar isso como um humor, né? Um humor suave, sutil, inteligente, uma espécie de alívio cômico quando tem essas situações da troca, que um muda de personalidade com o outro. Então eles começam a criar regras para um avisar o outro do que ocorreu enquanto eles estavam trocados, o que um fez, o que o outro não fez, o que mudou, né? Então é uma forma interessante usar o celular, os diários, para um contar para o outro o que estava ocorrendo. Porém, a grande questão da trama, que não é um spoiler, é o próprio título do filme, Your Name, ou seja, o seu nome. Conforme eles destrocam de corpos, as lembranças da época da troca começam a desaparecer. Lentamente elas vão esmaecendo. É como um sonho mesmo. Você sonha de noite e às vezes você acorda e não lembra muito bem do seu sonho, ou até lembra, e conforme o tempo passa você começa a esquecer. Isso tem a ver com uma região da memória, enfim, uma coisa mais específica, que a gente faz um vídeo analisando só essa parte científica um dia. Mas essa troca que eles têm é visto então como um sonho, como se eles tivessem sonhado, e mesmo eles sabendo que não foi um sonho, com o tempo as memórias começam a desaparecer, eles esquecem o nome um do outro. Então como que você vai encontrar alguém que você não lembra o nome? Então por isso o título do filme, Your Name, que é um filme que brinca muito com essa história, a linha tênue do destino e do acaso. Será que existe uma predestinação, né? E as coisas estão destinadas a ocorrer? Ou simplesmente tem um acaso em que algumas ocasiões e ocorrências vão gerando outras num efeito borboleta, né? Num efeito dominó. Então é bem interessante esse tipo de posicionamento da vida, do futuro, entre o acaso e o destino, né? E a forma com a qual os personagens é desenvolvida durante a trama, durante o roteiro. Eles têm personalidades. Os outros coadjuvantes também têm personalidades interessantes, tem conflitos familiares, e tudo é abordado de uma forma bem sutil, com alguns elementos que fazem o filme
tem um pouquinho de Donnie Darko. Aquilo que você assiste tem mais de uma interpretação, tem elementos escondidos e elementos do filme Donnie Darko também, que obviamente eu não posso falar quais são agora, porque senão seria um spoiler muito grande eu falar por que esse filme parece com Donnie Darko. E também ele tem uma essência de, para quem já viu A Casa do Lago, ele também puxa um pouquinho dessa brincadeira. Você acha que aparentemente a princípio é só uma troca, né? Uma troca de corpos, mas depois você vai descobrir que tem outras coisas aí, né? E todo o roteiro, em 1h40, ele faz você acreditar numa forma da relação entre as pessoas. Ele mostra a fragilidade da vida, né? Como que as coisas mudam, como que uma linha, né, modifica um futuro e como que tudo pode acabar de uma hora para outra, que é típico dos filmes do Makoto Shinkai, que ele tem uns filmes mais de caráter depressivos, com alguns finais meio pesados e um desenvolvimento mais dark mesmo. Porém, Your Name ele já é mais animado, já é um filme mais, eu diria, numa linguagem comercial, né, que agrada mais, tem um finalzinho e tal, mas não perde, não fica no enlatado, não fica numa fórmula. A trilha sonora é impecável, você vai ouvir a música, mesmo depois que o filme acaba, você vai procurar a trilha, vai ficar ouvindo incessantemente. Os gráficos são lindos. As cenas do cometa, da chuva de meteoros, que inclusive o cometa é uma metáfora e também é uma dualidade existente no filme, porque por um lado as pessoas agradecem de estarem vivas no momento em que vê o cometa por presenciar o espetáculo, mas o cometa ele é um protagonista de uma pinça, de uma virada da trama que faz você refletir sobre todo aquele espetáculo da natureza e a fragilidade das coisas, né? Então ele faz você refletir, ter uma esperança na humanidade, ao mesmo tempo em que diverte, tem um alívio cômico, um roteiro muito bem trabalhado, que faz com que o filme acabe e você continue meio tenso, tentando ligar os pontos, entender, enfim. E ele te surpreende a todo momento com as várias viradas que dão no roteiro, então ele não tem uma linearidade. E aí você começa a assimilar coisas do começo do filme, com cenas do meio, o final que puxa o começo, uma coisa que foi feita no fim, que refletiu no começo, e aí você entende por que uma coisa do começo do filme foi daquele jeito, e por que algo tá no personagem, ele não tem uma lembrança daquilo, e o que foi que levou a ele ganhar aquilo, enfim. É um filme que vale muito a pena ver, ele é uma lição de fotografia, uma lição de roteiro, uma lição de produção. Bebe da fonte de filmes muito bons, como Donnie Darko, Casa do Lago, e puxa, né, toda essa reflexão característica do modo de filosofia oriental. Com um design impecável, uma trilha sonora brilhante, eles fazem time-lapse, aqueles efeitos que o dia vira a noite e tal, eles conseguem fazer isso na animação, no desenho, num pôr do sol, um nascer do sol extremamente realista, muito realístico mesmo, que dá inveja até aos time-lapses filmados, e tudo isso sempre sincronizado com a música, com a trilha. São vários temas, inclusive o inicial, que é o mais rápido, que parece uma música meio quebrada, com alguns glitches. Esse glitchado da música combina muito com a time-lapse do filme. Os ângulos, os desfoques, o realismo do desenho e ao mesmo tempo algumas cenas, a forma com a qual a vida das pessoas são mostradas perante a visão de outros como giz de cera, uma coisa mais poética, né? Uma linguagem mais no estilo de algumas animações do Ghibli, do Hayao Miyazaki, e também até O Menino e o Mundo, animação nacional, fazem com que esse filme seja uma obra bem completa e interessante. Ele tem um ano e meio, saiu agora aqui no Brasil, mas você encontra ele em alta definição para assistir, já legendado. Tinha uma campanha no Cinemark que até quarta-feira passada o filme estava em exibição, e aí foi minha oportunidade de ver no cinema, né? Eu sabia que ele ia para o cinema, então não queria ver antes para não perder o impacto que é ver esse filme em tela, né? Com todos os mecanismos do cinema que a gente já falou aqui no curso de cinema da psicologia, porque que é diferente ver um filme no cinema e ver um filme em casa. Mas então é isso, eu indico para vocês Your Name, uma grande obra do cinema que vai agregar muito para você, vai gerar um momento de reflexão, vai fazer mudar um pouco a forma com a qual você vê as coisas,
é um dos melhores romances que você vai ver no cinema mesmo, né? Ou nas obras, nas músicas, na literatura. É muito legal e faz você pensar sobre os destinos, sobre os acasos, as situações da vida. Mais uma grande produção do Makoto Shinkai, que tem outras produções como Jardim das Palavras, 5 centímetros por segundo, que faz uma alusão à velocidade da pétala de uma flor de cerejeira em queda. Então ele é sempre muito metafórico, ele é muito reflexivo e Your Name não foge disso. Só é um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais otimista, mas é muito bom como todos os outros. Tem 4 filmes do Makoto Shinkai no Netflix, que eu aconselho, eu recomendo que vocês vejam. Digita Makoto Shinkai na busca e em breve, lógico, obviamente, a Netflix também vai colocar Your Name no catálogo. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje. Espero que a dica tenha sido útil, que vocês gostem e apreciem essa grande obra. Se você já viu, deixe nos comentários o que você acha, qual a sua opinião. Se não viu, pausa o vídeo, dá o like, vai ver, depois você volta para ver os outros vídeos do canal e falar o que você achou. Então é isso aí, muito obrigado. É um filme muito lindo, muito emocionante, que eu indico demais. Até a próxima, que eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau. たった一つといつか交換こしよう